Oi, gente inspirada, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre alguns erros que podem acontecer na sua obra e você perder dinheiro. Coisas que, se você não prestar atenção no momento da obra, da execução e também de assuntos relacionados aos projetos, pode comprometer e muito o seu orçamento e por coisas às vezes de execução muito pequenas. Fica aqui comigo até o final porque eu vou descrever esses itens um a um. Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. E bora lá comigo nesse conteúdo. Mas antes, gente, eu vou deixar aqui um recado sobre as minhas consultorias, principalmente para quem tem um terreno, está pensando em construir ou está pensando em comprar um terreno, decidir o que é melhor relacionado a preços de construção, não sabe muito bem, né, o tamanho de construção que você vai fazer e como que vai ser o orçamento dessa obra e se você vai ter condições de levar à frente essa obra, você pode marcar uma consultoria comigo que eu vou tirar todas essas dúvidas com você, inclusive de esquemas construtivos, do que você imagina, qual o tipo que é mais caro, que é mais barato. A gente dá uma consultoria completa para tirar todas as suas dúvidas e assim a sua obra poder ser levada em frente. Muitas vezes, por causa de algum planejamentozinho inicial lá no briefing, lá nos primórdios, quando a gente está fazendo essas decisões, isso pode comprometer e muito o seu orçamento por falta de informações, tá bom? Então eu ajudo também a você ter um norte nessa área do seu projeto. E também para você que quer contratar o projeto de arquitetura e o projeto de design de interiores. A gente também tem um pacote completo que é o projeto Premium, tá bom? Clica aí abaixo na descrição do vídeo, você pode pedir mais informações sobre a consultoria e o projeto com a minha secretária, tá bom? Ela vai responder aí tudo para vocês por WhatsApp. Então, muito bem, vamos lá, esses itens, né, que você precisa se atentar para você não perder mais dinheiro aí na sua obra. Não fazer as vergas nas portas e nas janelas, mas afinal, o que é viga? É um elemento parecido com uma viga que fica posicionado logo acima da janela para não causar justamente as fissuras. Porque quando eu tenho uma abertura, né, muito grande, considerável ali, né, principalmente na parte de cima, né, da esquadria, da janela, onde é um vão, né, que tem uma resistência muito grande, tá, da viga, dos materiais que ficam acima, podem causar fissuras, tá, em volta dessa janela e dessa porta. Então, se você não fizer esse tipo de elemento na sua obra, você sempre vai ter que ficar reparando essa construção, porque fica ali uma fissura eterna. Então anota essa dica aí. Um outro erro muito comum que inclusive eu já vi cliente temar comigo e fazer e dar super errado é não colocar laje ou escolher uma telha de qualidade ruim e não fazer o forro, tá? Colocar um impermeabilizante. Se você optar por não fazer a laje em algum ambiente, de repente é ali o último pavimento, tá? Você pode ficar à vontade para isso, desde que seja escolhida uma telha de qualidade, aquelas telhas, né, famosas que são as telhas termoacústicas, sanduíche, tá? É uma telha que inclusive ela tem um custo um pouquinho mais alto e além de escolher esse tipo de telha com essa qualidade melhor, também fazer ali um forro com uma manta térmica, tá? E logo abaixo assim a gente proceder com o gesso. E esse gesso deve estar guarnecido também da junta de dilatação, para esse gesso não rachar. Afinal de contas, né, o telhado, quando ele está sem a laje, o vento faz ele se movimentar, então pode rachar também esse gesso. E um outro erro que é muito comum é não utilizar a manta impermeabilizante nos banheiros. Tá, eu já vi muita gente não querer fazer esse tipo de serviço, tá? Não contratar. E lá na frente o que acontece? Como o revestimento ele tem o rejunte, não fica totalmente isolado, sempre pode passar uma aguinha por ali, né? Por capilaridade pelo rejunte e essa água assim causar infiltração, né, na laje, tá? E assim passando pelo gesso, inclusive até soltar o revestimento, tá? Porque o lugar fica úmido. Quem nunca viu isso? Tá? Então é melhor proceder aí com a manta para você não ter dois trabalhos, ter que refazer o serviço, perder o seu revestimento e também causar aí problemas para o vizinho, tá bom?
fica essa dica, sempre faça então manta impermeabilizante. Tem um custozinho a mais, mas você fica com uma obra muito mais segura, tá bom? E um outro probleminha que você pode ter aí na sua obra de dinheiro, tá? Eu já vou falar por quê, é o revestimento sem sobra. Ah, mas Simone, eu vou comprar o revestimento na quantidade certa, vou comprar 1, 2 peças a mais. Eu falo, ok, dependendo de como que for a qualidade do revestimento que você comprou, né? Você sabe que o seu empreiteiro que está trabalhando lá na obra, ele oferece um serviço de qualidade, até que você tenha uma sobra menor, tá? Ok, tudo bem, mas ainda assim acho que tem que ser muito calculado, tá? Porque a gente tem os recortes que precisam ser feitos na obra e assim a gente tem as perdas. Então tudo precisa ser muito bem calculado para você não ter aí problemas, tá, com revestimento. Mas aí eu falo, por que, né, também a gente precisa ter uma sobra além dos recortes? Principalmente se você escolher um revestimento com a qualidade um pouco menor, tá? O lote pode vir um pouco diferente, peças diferenciadas que não são, de repente, muito interessantes colocar e você ter ali, né, na sua obra, a sua obra desvalorizada porque você colocou um revestimento, tá, com alguma aparênciazinha diferente. A gente sabe que a indústria, né, ela tem essa forma de trabalhar, às vezes a temperatura do forno não tá igual, então gera alguma diferençazinha no lote, principalmente desses revestimentos que não tem a qualidade tão tipo A assim, tá bom? Ah, gente, eu não falei aqui no início do vídeo, mas peço a você aí para deixar o seu like para incentivar a gente a gravar mais e mais. Também tô vendo muita gente aqui assistindo os vídeos de forma clandestina e que não segue o canal. Também peço a você para se inscrever e permanecer aqui comigo, tá bom? Assim você recebe os vídeos em primeira mão. E um outro item que pode fazer você perder bastante dinheiro também é a mão de obra desqualificada. Aí você fala, mas é claro que eu quero escolher uma mão de obra qualificada. Tá, mas muitas vezes quando você vai fazer um orçamento, você não pode estar lá escolhendo a mão de obra que é mais baratinha e muitas vezes essa mão de obra baratinha, ela pode aí desperdiçar o seu material, fazer uma execução errada, comprometer o tipo de estrutura e assim você ter que desmanchar essa obra toda e ter que fazer de novo. Então isso é perda de dinheiro, não é mesmo? Eu mesmo, tá, gente, já vi cliente contratar, isso há muito tempo atrás, no início da carreira, enfim, vi cliente querer contratar, bater o pé, tá? E contratou uma mão de obra que era ruim, tinha uma escada que era para fazer, tinha uma especificação correta, enfim. O empreiteiro foi lá e fez a forma do jeito dele e fez a execução da escada de uma forma totalmente comprometedora que no final ela teve que ser demolida e o cliente perdeu muito dinheiro. Eu fiquei muito triste com a situação. Enfim, no final ele foi lá e contratou uma outra mão de obra para fazer uma nova escada. Então, ou seja, ele teve que gastar 2 vezes, né? Pagando essa mão de obra ruim e tendo que pagar aí novamente a mão de obra boa e perdendo material, que é o pior, tá? Que é o que eu acho que mais acontece. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Isso é muito sacrificante para o cliente, né? Ver o dinheiro dele sendo perdido e fora o desgaste, tá? Que pode causar. E um outro item que você pode estar fazendo aí uma opção errada, gente inspirada, é escolher fazer na sua parede o reboco de gesso. Você já deve ter ouvido falar, né, que o reboco de gesso é super prático, você contrata a mão de obra externa, então vai chegar em 2 dias a sua casa inteira vai estar rebocada e já emassada. Enfim, os relatos, né, não são tão bons assim. Muitas construtoras até entregam devido à facilidade, mas eu falo assim, se fosse para eu fazer para mim, tá? Eu optaria por fazer o reboco tradicional, porque o reboco de gesso, gente, ele é um material muito mais frágil, inclusive, né, principalmente em lugares que são muito úmidos, talvez a sua terra aí tem muita umidade, bate sol, né? Esse reboco de gesso, ele pode amarelar com o tempo, amarelar a sua pintura, principalmente se você optar por fazer uma pintura branca, tá? Então, o reboco de gesso, eu digo aqui que ele não é uma boa. Então, o ideal é proceder aí com o reboco tradicional,
tá? E depois fazer o emmassamento e a pintura. Você vai ter aí uma obra muito mais durável e com menos dor de cabeça e mais segurança lá na frente, tá? Pensa nisso. Uma outra coisa que também vocês já devem ter visto por aí é reboco caindo e despencando da parede. Aí qual é o erro dessa obra aí? Qual é o erro que pode estar acontecendo? É quando as pessoas fazem o reboco sem fazer o chapisco antes na parede. Sim, aquele chapisco não é só para ficar bonitinho, enfeitando muitos lugares no interior, não, que as pessoas entregavam às vezes muro, né, dessa forma, enfim, não é só para isso não, gente. É também para segurar o reboco na parede, tá? Porque quando a gente faz um chapisco, a gente cria uma superfície ali, tá, com um pouco mais de aderência para receber esse reboco. Então tem muita mão de obra que vai lá para economizar o tempo, enfim, por relaxo mesmo, ou por falta de sabedoria, tá, de entender como que é o processo da obra, não faz o chapisco, tá? Então presta muita atenção nisso aí, se a sua mão de obra tá entregando, é qualificada o suficiente para fazer isso, tá? Para você não ter esse problema do seu reboco cair da parede. E o último erro que acontece bastante, você deve talvez estar aí na sua casa atual passando por esse problema, tá? Que é a infiltração na parede, né? Você vê aí na parte próxima ao piso, essa parede com infiltração, soltando reboco também, tá? Soltando rodapé. Mas por que que esse erro acontece? Porque lá atrás, na obra, no momento da fundação, a fundação, tá? As cintas, elas não foram impermeabilizadas. Porque quando a gente não impermeabiliza a fundação, inclusive até eu diria para impermeabilizar, tá? Mais uns 50 centímetros a 1 metro da parede acima, tá? Essa água de lá de baixo, ela sobe por capilaridade e fica indo até a parte superior da parede e assim soltando a argamassa da sua parede, você tendo ali constantemente tendo que ter esse cuidado de descascar a parede e refazer o reboco, tá? Quantas vezes você já viu isso, tá? Comenta aí no vídeo se você já viu isso, se você tem esse problema aí na sua casa, tá bom? Comenta aí que eu quero saber. E aí, gente, gostaram do conteúdo? Gostaram de saber sobre esses erros, essas curiosidades, tá? Que você pode já ter visto em alguma construção ou na sua casa atual, tá? Você tá passando por esses problemas aí, comenta aí, deixa o seu comentário, também peço você para deixar o seu like. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ele tenha sido muito enriquecedor para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!